Abram suas Bíblias em nome de Jesus para a nossa reflexão de hoje. Nós vamos para a carta de Paulo aos Filipenses e o nosso texto base estará do capítulo 3 e a gente vai ler os versículos 12 até o versículo 16, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 até o versículo 16, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Fechem seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um momento que o Senhor nos proporciona, da gente se reunir nessa noite juntos, que o Senhor continue nos abençoando, que seja um momento como os outros, onde o Senhor abre o nosso coração e o nosso entendimento, para a gente receber a sua vontade e a capacitação do Espírito para viver naquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dê um bom momento de culto, um bom momento de reflexão na sua palavra. Amém. Pode sentar, gente. Mais uma vez, que a paz do Senhor seja com vocês. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo. O texto de hoje que a gente vai refletir rapidamente nesses próximos minutos é o texto que a gente leu de Filipenses capítulo 3. E o nosso título, o nosso tema do qual a gente vai caminhar junto é Seguindo Adiante. A gente vai ver como o apóstolo Paulo, nesse texto que a gente viu, ele mostra à igreja de Filipos a importância da gente nunca retroceder, da gente nunca parar, mas a gente continuar sempre seguindo adiante em Cristo. E é muito importante essa ideia, porque a carta aos Filipenses nasce desse contexto de afeto, onde o apóstolo Paulo, numa das cartas mais afetuosas de todo o Novo Testamento, vem falar sobre temas muito relevantes, como, por exemplo, a alegria que nós devemos ter no Senhor, mesmo diante das lutas, sobre a perseverança, sobre como Cristo é supremo e Ele é um modelo de toda a nossa vida e tudo que nós somos gira em torno de Cristo. Por isso, para Paulo, diante de contextos onde, na igreja, podiam haver tensões internas, imaturidade, riscos de desvios teológicos, pessoas que brigavam pelo legalismo, com práticas judaizantes, pessoas que batiam no peito na igreja de Filipos sobre quem elas eram, sobre a experiência que tinham ou o currículo que deveriam ser reconhecidas por isso. Paulo ele vem definir que o principal ponto de uma igreja e das nossas vidas não é olhar para as situações, não é olhar para quem nós somos ou para as pessoas ao nosso lado, mas é deixar sempre Cristo ser a referência. E é quando nós conhecemos Cristo que nós podemos avançar nele. Por isso o apóstolo Paulo, diante de uma afirmação humilde, ele mesmo afirma não ter chegado ainda no alvo, mas ele mostra que a vida cristã é essa ânsia, é esse desejo de, embora a gente ainda não ter chegado lá, a gente vive querendo chegar, a gente vive prosseguindo, a gente vive deixando as coisas para trás e seguindo sempre para o alvo que é Cristo Jesus, que um dia vai retornar e vai nos buscar. Por isso é muito impactante, muito forte, quando o apóstolo Paulo fala nesse texto que uma coisa ele faz, ele avança para Cristo. Por isso eu quero refletir junto com você, para que a gente possa caminhar nessa noite, avançando para Cristo, porque eu acredito que se tem uma coisa que Deus deseja que a gente faça, é isso. E nós vivemos, numa sociedade onde nós somos muito presos a demandas, a coisas a serem feitas. A gente é pressionado em todo tempo,
seja na nossa faculdade, nos nossos trabalhos, nas nossas provas, no nosso futuro, na carreira que a gente tem que construir, a gente sempre é pressionado a demonstrar resultado, a fazer coisas, a fazer situações e atividades que demonstrem quem nós somos e o que queremos. Mas aqui a Bíblia, ela mostra que de tudo isso, de todas as coisas que existem nas nossas vidas, uma coisa só é necessária, uma coisa só é importante que façamos, e é que a gente avance para Cristo. E todo o resto, perto disso, vai virar apenas coisas adjacentes, coisas sem valor. E isso acontece muito diante das nossas vidas. Porque, por mais que seja muito motivador e muito claro que nós devemos avançar para Cristo, ao mesmo tempo isso é muito complicado de ser feito. É muito tranquilo a gente ler uma instrução e saber o que deve ser feito, mas é muito mais difícil a gente conseguir fazer aquilo que a gente descobre que é a regra. Porque durante a nossa jornada de vida, a gente presencia desde a infância até a vida adulta e até o nosso último respirar, situações que vão nos prender, frustrações, decepções, traumas, pessoas que falharam com a gente, vezes que falhamos com os outros, expectativas que foram quebradas, e muitas vezes todos esses conflitos amarram o nosso coração em coisas que deveriam ter acontecido. Só que por conta dos nossos erros ou dos erros dos outros não aconteceram. E aí muitas vezes, sem a gente perceber, em vez da gente caminhar para frente, a gente fica preso num ciclo vicioso, sempre remoendo as mesmas mágoas, as mesmas frustrações, as mesmas tristezas. E essa semana eu estava refletindo e teve uma situação que eu fui cozinhar e deu totalmente errado. Eu acabei com a comida. E aí eu ficava pensando, cara, se tivesse um superpoder que eu queria ter, era o poder de voltar no tempo, mano. Eu acho que esse poder é um poder extraordinário. É um poder do que sempre quando a gente faz alguma besteira, se a gente conseguisse voltar no tempo e consertar a besteira que a gente falou, a besteira que a gente fez, a coisa que não deveria ser feita, e a gente pudesse consertar, seria maravilhoso. E aí eu ficava remoendo, eu falava, cara, não é possível que eu fiz isso. E aí, né, eu sempre fico, mas também, né, eu arrasto, sempre gosto de inventar moda, e aí nessa de inventar moda acabo fazendo besteira, e aí não tem como voltar no tempo, o dinheiro já foi gasto, a carne já tinha ido para o saco, já tinha ficado ruim. Mas não é só na cozinha que as coisas são assim. Nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, constantemente somos pressionados a esse tipo de ressentimento, de tristeza, de querer voltar no tempo, de querer voltar atrás quando atitudes são tomadas, palavras são ditas. E de um lado isso é muito bom, porque mostra uma pessoa que se sente arrependida pelo que fez, uma pessoa que não quer voltar, uma pessoa que sente tristeza pela atitude errada. Mas isso ao mesmo tempo pode prender a gente num passado que vai nos oprimir, em situações das quais vão martelar eternamente em nossas cabeças. Por isso o grande chamado do apóstolo Paulo é para a gente ser uma comunidade que não deixa de caminhar para frente e começa a viver em função das coisas que aconteceram. E às vezes, quando menos nos damos conta, as nossas conversas começam a girar em torno dos mesmos assuntos sempre. As feridas sempre são as mesmas e parecem que não existe remédio, não existe maneira de melhorar isso. As tristezas são as mesmas, as reclamações são as mesmas, as frustrações são as mesmas, e o tempo passa, os meses se vão, as coisas acontecem, mas os nossos corações nunca são tratados. Como então avançar adiante, como seguir adiante, com os corações aflitos, com os corações machucados, ainda presos no passado? É algo extremamente complexo, é algo extremamente difícil. Mas o grande segredo que o apóstolo Paulo vem dar para que a gente consiga deixar as coisas para trás e olhar para frente é a gente reorientar o nosso olhar, é a gente mudar o nosso foco sobre qual é a coisa mais importante das nossas vidas. E é quando a gente responde essa pergunta, não só intelectualmente, mas com o nosso coração, com a nossa inspiração, que a gente pode dar um passo para continuar seguindo adiante
mesmo diante das frustrações e das mágoas que a gente enfrenta e vai enfrentar na nossa jornada de vida. Por isso, em primeiro lugar, a gente vê nesse texto que Cristo, Ele não nos chama para a gente ficar estagnado, para a gente estacionar, mas para prosseguir. O próprio apóstolo Paulo fala no nosso texto base, no versículo 12, que ele ainda não chegou aonde ele queria ter alcançado. Ele ainda não alcançou no alvo perfeito, ele ainda não se tornou o cara mais perfeito do mundo. Embora nos versículos anteriores Paulo estivesse falando que ele é um exemplo para as pessoas olharem para ele e que ele está avançando adiante, deixando as coisas para trás, deixando o passado dele para trás, não se apegando no que ele é, mas se apegando no que Cristo é, ele mesmo afirma que ainda não chegou. E isso é extremamente importante, por isso é importante ressaltar como até um ponto na nossa reflexão, que a estagnação espiritual, ela nasce de corações que já se acham maduros o suficiente. Esse é o primeiro risco que o texto nos mostra. A maior facilidade da gente estacionar na nossa vida espiritual, no nosso conhecimento bíblico sobre Cristo e como nós devemos nos relacionar entre pessoas, é quando nós achamos que nós já somos espertos o suficiente. É quando a gente acha que a gente já ralou bastante, que a gente já tem a maturidade adequada, que nós já temos a experiência, que a gente já tem o conhecimento bíblico. E o Evangelho mostra, através da vida de Paulo e desse texto, que ele nos coloca nunca num ponto final, mas sempre em movimento. O verbo que o apóstolo Paulo usa é prossigo. Não é simplesmente caminhar casualmente, mas é uma corrida com propósito. É como um homem que está escalando uma montanha, que precisa alcançar aquele cume, e ele não vai parar até alcançar esse objetivo dele. Não existe nenhum movimento que o alpinista faça que não é extremamente intencional para o próximo passo. O alpinista, ele não olha para o próximo movimento dele, sem que seja um movimento intencionalmente para alcançar o topo da montanha. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é isso, que independentemente do nosso tempo de vida, conhecimento de Cristo, nós ainda estamos nessa grande escalada, nós ainda estamos nessa caminhada que devemos prosseguir. Por isso a estagnação espiritual é o total oposto da maturidade. Porque a maturidade, diferente do que a gente pode pensar, não é quando a gente alcança o platô, e aí a gente sente e fala, cara, consegui. Cara, tá tudo bem. Agora eu posso sentar no meu sofá, respirar fundo, e só agradecer, porque todas as coisas estão nos conformes. Na verdade, não existe igreja pronta. Não existe missão que acabou. Sempre há um próximo passo, enquanto nós estamos avançando a Cristo. Por isso, em primeiro lugar, o chamado do Evangelho não é um chamado de estacionar, mas é um chamado de sempre prosseguir. E para sempre prosseguir, em segundo lugar, avançar exige deixar o passado de lado. Paulo fala no versículo 13 que ele só consegue avançar, que ele só consegue continuar crescendo em Cristo, porque ele se esquece das coisas que ficaram para trás. É necessário ter essa ruptura, é necessário ter essa revolução na maneira que a gente vive. Paulo não está falando que o passado não é importante ou que o passado nunca existiu, mas ele está falando que o passado não pode definir o presente, muito menos controlar o futuro. Feridas não resolvidas não podem se tornar a nossa identidade. Dores legítimas podem, infelizmente, se transformar em prisões espirituais. Por isso a questão não é a gente refletir se as nossas dores são ou não legítimas. Não é refletir se as nossas aflições e frustrações fazem ou não sentido. Porque a grande verdade dura, mais libertadora, é que por mais que as feridas sejam não resolvidas e as dores sejam legítimas, se nós não tomarmos cuidado, isso acaba fazendo a gente estagnar na nossa jornada espiritual. Dores legítimas, o inimigo e o nosso coração, ruim ainda,
pode transformar em prisão espiritual. Pode se tornar em algemas que vai impedir o nosso crescimento enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus. Por isso, até experiências das quais nós estamos certos, até situações das quais não estamos erradas, pode nos afastar de Cristo e do seu propósito, se a gente se tornar refém delas. Por isso, é uma escolha consciente. Uma coisa eu faço, eu prossigo adiante. Paulo, ele simplifica a vida cristã. Paulo, ele não quer viver dividido entre o que aconteceu e o que Cristo vai fazer. Por isso, para avançar como comunidade, como pessoas que amam Cristo, é necessário que coisas sejam deixadas para trás, é necessário que pedras sejam colocadas em situações, sejam ressentimentos verídicos, decepções aceitáveis, comparações honestas ou identidades ainda assim marcadas. E nós fazemos isso não porque as coisas não doem, mas é porque Cristo vale mais do que tudo isso. Por isso, em terceiro e último lugar, avançar só é possível quando o alvo está claro. Nós só conseguimos deixar as feridas para trás quando a gente encontra algo muito maior do que as nossas feridas. A gente só consegue deixar a nossa razão de lado quando a gente encontra uma razão e uma verdade muito maior do que as nossas certezas. Por isso é impossível a gente avançar enquanto igreja. É impossível a gente prosseguir adiante enquanto corpo de Cristo, se Cristo não for o centro e o nosso alvo concreto. Se o nosso alvo for a qualidade da igreja, não vai dar certo. Se o nosso alvo for atingir um determinado número de pessoas, não vai dar certo. Se o nosso alvo for atingir um certo projeto e alguma coisa meramente humana, não vai dar certo, porque feridas não são curadas com projetos, feridas e traumas não são curadas com verdades absolutas. Nós só somos curados do nosso passado quando a gente encontra um futuro melhor do que ele. A gente só é curado dos nossos traumas e das marcas que ele nos deixou, do que ele nos deixou, quando a gente encontra algo muito maior do que tudo isso. Por isso, aonde o alvo é confuso, é onde a igreja se perde. E o grande problema de igrejas que morrem e fecham, a maioria delas não morreram por conta de problemas, não morreram por conta de brigas, não morreram por conta da qualidade da música, da pregação, do ambiente, das cadeiras ou da estrutura. Mas todas morrem quando perdem o foco em Cristo. Curar feridas não é olhar para elas e pensar nelas somente, mas é andar na direção certa. Resolver os ressentimentos não é revivê-los, mas é quando a gente torna eles extremamente pequenos perto de Cristo. Não é negar o que aconteceu, mas é se recusar a viver como se fosse grande, algo que perto de Cristo é tão insignificante. E não sou eu que diz isso, mas o próprio apóstolo Paulo, quando tem um encontro com Jesus, em Filipenses capítulo 3, ele fala que perto de Cristo todo o resto é como se fosse esterco, é como se fosse lixo, é como se fosse perda, e ele prefere perder a própria vida para ganhar Cristo. Para o apóstolo Paulo, os ressentimentos, o passado que o assombrava de ter sido um perseguidor, a igreja que o perseguia, os judeus que eram sempre difíceis, a igreja que sempre falava mal dele, as complicações, as mágoas, os ressentimentos, as perseguições, os açoites não eram que não tinham poder sobre ele, mas é que toda vez que ele orava, toda vez que ele chegava perto de Jesus, isso se tornava pequeno o suficiente para não fazer a mínima para ele. Por isso o segredo é a gente olhar para algo maior do que o que está acontecendo na nossa vida. A maturidade espiritual é caminhar alinhado, sem olhar para trás. A maturidade espiritual não é se fazer de besta, não é se fazer de cego, surdo ou mudo. Não é fingir que nada aconteceu e se negar a resolver as coisas.
mas é sempre lembrar que existe algo maior do que os problemas, existe algo maior que as insatisfações, existe algo maior que os desânimos, existe algo maior do que todas as nossas dificuldades, e esse alguém é Cristo. E quanto mais contato a gente tiver com Cristo, menores vão ser as nossas reclamações e menores vão ser os problemas. Por isso eu quero concluir dizendo que uma igreja saudável não é uma igreja que nunca erra, mas é uma igreja que decide, apesar dos erros, continuar andando na mesma direção que é Cristo. Cristo não nos chama para vivermos presos ao que aconteceu, Ele nos chama a segui-lo, e Ele diz, siga-me. E o mesmo Jesus que um dia nos alcançou no nosso passado, Ele alcança nos nossos presentes, e Ele vai caminhar e tomar conta do nosso futuro. Não é sobre perfeição, mas é sobre direcionamento na nossa vida. E a coisa que tem que ficar clara na nossa cabeça para a nossa semana é seguir adiante, é caminhar claro de que Cristo quer que a gente avance, independente do que aconteceu ou independente do que vai acontecer. O nosso chamado é o mesmo, olhar para Cristo, para que todo o resto fique pequeno perto de Jesus. É um evangelho que nos chama a andar, prosseguir, avançar. A gente não olha para si, a gente não olha para os outros, muito menos para o passado. A gente olha sempre para Cristo. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida e quero que você ore pela minha, para que nós, enquanto comunidade de Cristo Jesus, possamos ter essa capacidade de vivermos seguindo adiante, crendo em Jesus Cristo como fonte suficiente da resolução dos nossos problemas. Eu lembro que quando eu era da última igreja que eu congreguei há mais tempo e tocava no grupo de louvor, tinha uma infraestrutura boa, tinha fone de ouvido, tinha técnico de som, mas sempre que acabava o culto eu reclamava. Primeiro que sempre que acabava o culto eu não assistia a mensagem, eu preferia tomar água, porque a água na hora da mensagem sempre é mais gostosa. E era sempre esse ciclo vicioso. Uma hora era o baixo que não estava tão bom no meu fone, aí era o meu violão, era alguém que cortou. Sempre vai acontecer alguma coisa que não vai deixar a gente satisfeito. Até que minha vida virou de cabeça para baixo e eu fui para uma igreja que não tinha mal caixa de som. Não tinha instrumento, não tinha público, não tinha fone, não tinha ninguém para passar. Na verdade, quem passava era a gente, que tinha que sair correndo, clicar e voltar correndo. Isso me fez pensar sobre aonde está o centro da minha adoração. Não é que as reclamações não eram legítimas, eram legítimas. Às vezes tinha gente que errava. Às vezes não estava bem feito, às vezes atrasava. Mas por mais legítimo que era a reclamação, o problema não é a legitimidade delas, mas o problema era o meu coração imaturo, que estava distante de Cristo o suficiente, que qualquer coisa é uma coisa suficiente para uma reclamação e para uma mágoa e para uma tristeza. Por isso o segredo não é a perfeição, o segredo é a proximidade de Jesus. É como Paulo falou em Filipenses 3, eu quero ler esse texto com vocês para terminar, a partir do versículo 7. Eu vou ler na nova versão internacional, que diz assim, em nome de Jesus. Contudo, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. E mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Que a grande virada de chave na nossa semana e na nossa vida não seja a validade ou a justificativa se estamos certos ou errados, mas que seja se Cristo está perto da gente o suficiente para todas as coisas começarem a ser perda e não ter mais valor algum perto da gente conhecer, adorar e nos alegrarmos em Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai.
Muito obrigado, porque se dependesse da nossa justiça, do nosso temperamento, das nossas vontades, estaríamos para sempre distantes disso. Mas graças a Deus e glórias a Cristo Jesus, que o Senhor interrompeu a nossa história. O Senhor interrompeu a nossa vida enquanto pessoas que tentavam se justificar diante de Deus, através do cumprimento dos mandamentos, através das reclamações legítimas, através dos nossos deveres e direitos. Obrigado por um dia ter interrompido a nossa história hipócrita e ter revertido quem nós somos e colocado tudo de ponta cabeça, ao ponto de que todas as coisas, inclusive as legítimas, perto de Cristo, começam a se tornar como nada. Que o grande segredo para a nossa vida, Jesus, seja esse. Que o Senhor seja o centro de quem nós somos. Que o Senhor seja a grande verdade, o grande amor da nossa vida. Que o grande segredo não seja as novas regras, não seja o moralismo, não seja os sonhos, os projetos, as vontades, o ânimo, mas que seja, antes de tudo, um Jesus Cristo que brilhe cada vez mais forte diante de nós, a ponto que esse brilho faz todas as coisas perderem a cor perto de Jesus. Faça, Pai, de nós pessoas que amam Cristo mais do que todas as coisas, mais do que todas as situações, capaz de enfrentarmos as situações complicadas com maturidade, não dando a elas poder mais do que a elas é devido, não dando a elas significância mais do que lhe é devida, mas que a maior significância, o maior poder, o maior foco da igreja, das nossas vidas, continue sendo Jesus, e que tudo perto de pessoas que amam Jesus e que querem cumprir a vontade de Jesus seja abafado e seja totalmente coberto perto dessa grande vontade de prosseguir adiante. Eu oro, Pai, para que nesse fim de ano e que nesse ano de 2026 a sua igreja esteja focada em Cristo, seguindo adiante e deixando as coisas para trás, para que a gente continue cumprindo a sua vontade com todo vigor, porque Cristo brilha mais do que todas as coisas que aconteceram, que acontecerão e que estão acontecendo. Essa é a nossa oração e oramos pela graça e pelos méritos de Jesus, dos quais é o único que nos torna capazes de vivermos isso. Em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar em nome de Jesus, meus irmãos.